A paz e alegria, queridos irmãos. Que grande alegria nós aí, continuando, dando continuidade a esse nosso curso de consagração à Santíssima Virgem, né? Consagração total a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Nós já estamos aí no 6º capítulo. Hoje vamos partilhar sobre o 6º capítulo do tratado. Já estamos caminhando aí para o final. Quero pedir então para você, se você ainda não pegou firme aí na leitura do tratado, vai fundo na leitura, é muito bom, é muito profundo. Tudo aquilo que a gente consegue passar aqui nos vídeos não é praticamente nada perto de tudo aquilo que tem de profundidade no livro. A gente vai dando umas pinceladas aí e tentando explicar alguma situação, alguma coisa que fique um pouco obscura para nos ajudar. Então, vamos para frente. Leia o tratado e vamos continuando. Nós vamos então, neste capítulo 6, eu particularmente gosto muito também dele, porque ele faz uma belíssima analogia de Nossa Senhora e de nós como seus filhos, com uma história muito conhecida da Sagrada Escritura. Então, vamos continuar, né? Vamos para frente para que a gente possa, dando continuidade ao nosso curso. Então, capítulo 6, figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Então já dá para você perceber, eles estão, né, São Luís, e junto com a tradição da igreja, faz uma comparação, uma analogia de Nossa Senhora como Rebeca e de nós, né, filhos prediletos da Virgem Maria, como Jacó. No artigo 1, então, né, São Luís vai, o pessoal que depois colocou os capítulos e tal, sempre vai fazendo essa realidade dos artigos. São Luís, como a gente disse, fez tudo numa sentada só, não dividiu nada. Então, artigo 1, Rebeca e Jacó. E o número 1 do artigo 1, então, a história de Jacó. Essa história, ela está lá em Gênesis capítulo 27. Seria interessante que depois você lesse diretamente na Sagrada Escritura, porque São Luís faz, então, um pouco um resumo, uma interpretação da história, que a gente vai, então, seguir desta forma como São Luís. Se você puder ler, você vai, então, chegar na profundidade do que diz esse trecho da Escritura. Um pouquinho antes, né, um pouco antes do capítulo 57 de Gênesis, acontece um episódio onde Esaú, ele vende para Jacó o seu direito de primogenitura. Então, irmãos, assim, no povo judeu, né, no povo ali de Israel daquela época, existia então uma tradição de que o primogênito era aquele que receberia a bênção do pai, né? O primogênito tinha aí um privilégio da bênção do pai. Aqueles que vinham depois tinham também uma bênção, mas a bênção específica, especial, era do primogênito. Acontece que em um determinado dia chega Esaú, exausto dos campos, exausto de todos os trabalhos manuais que ele gostava muito de fazer, era de grande porte, assim, gostava muito de fazer os trabalhos exteriores. Chega um dia exausto e com fome. E Jacó tinha feito então um prato de lentilhas, né, um ensopado ali muito gostoso e muito cheiroso. E Esaú pede o ensopado, um pouco daquele prato de lentilhas para Jacó. E Jacó, né, não querendo dar e tal, fala para ele, ó, eu te dou se você me vender, então, por esse prato, o seu direito de primogenitura. E Esaú diz, quero saber de primogenitura, tô com fome, me dá aí logo esse prato. Então, vende, passa para Jacó, só entre eles ali, ninguém ficou sabendo, mas só entre eles, Jacó depois fala para sua mãe, de quem ele era muito íntimo, fala que isso aconteceu. Então, Esaú vendeu ao seu irmão o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Irmãos, a bênção de Deus, aquilo, né, de mais profundo que era a bênção especial do pai, ele vende por um prato de lentilhas, né? Daqui a pouco a gente vai entender o que isso quer dizer. Então, anos depois, Jacó teve confirmada a bênção, né, que lhe garantiu os privilégios do pai por meio da ajuda de sua mãe. Então, Rebeca sabia que Esaú tinha vendido a primogenitura por um prato de lentilhas. Então, ela foi e ajudou a Jacó a conseguir a bênção. O que acontece? Isaac, pai de Jacó e Esaú, esposo de Rebeca, já estava velho, já estava na cama, né, um pouco moribundo. E ele chama um dia, né, Esaú, querendo abençoar o seu filho primogênito, chama Esaú e pede para que ele vá caçar, né, caçar algo, fazer um guisado para que ele pudesse comer, e depois de comer ele abençoaria Esaú. Rebeca ouviu Isaac falando isso para Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, Rebeca logo chamou Jacó e falou para ele, vá e pegue 2 cabritos, né, pegue ali no nosso quintal, pega 2 cabritos que eu vou prepará-los da maneira que o seu pai gosta, e vou te dar então para que você vá lá e entregue para ele, para que ele coma. Então Jacó fez como Rebeca havia dito, foi lá, pegou os 2 cabritos,
trouxe para ela, ela então, enquanto preparava o guisado com os cabritos, ela vestiu Jacó com as vestes de Esaú. Colocou as vestes de Esaú, quer dizer, ela ali fez uma realidade física daquilo que espiritualmente estava acontecendo. Revestiu ele da dignidade de primogênito. Revestiu ele de primogênito e então, para que Jacó era um pouco mais franzino, não tinha tantos pelos quanto Esaú, ela colocou os pelos do cabrito, a pele do cabrito nos braços e no pescoço aí de Jacó, para que quando ele fosse até o seu pai Isaac pudesse sentir o cheiro de Esaú e tocando nele sentisse que ele também tinha pelos, era peludo como Esaú e não desconfiasse do que ali estava acontecendo. Jacó fez isso e aí quando ele levou para o seu pai o guisado preparado de forma belíssima, de forma caprichada por sua mãe, do jeito que Isaac gostava, ele levou. Isaac, que não podia ver, percebeu que a voz era de Jacó. Então, quando ele trouxe, Isaac conversou com ele, percebeu que a voz era de Jacó. Então, chamou ele para perto e lhe tocou as mãos e quis beijar-lhe. Quando Isaac tocou nas mãos de Jacó, sentindo os pelos, e ao beijá-lo, sentiu o cheiro de Esaú, quer dizer, a dignidade de primogênito, percebeu que então tinha o cheiro e a textura de pele de Esaú. Então, por causa disso, não duvidou, mandou as dúvidas embora e foi. Isaac então chamou Jacó e deu para ele a bênção de primogênito, a bênção que trazia para ele a fecundidade dos campos, trazia para ele o crescimento espiritual, trazia para ele até um certo poder sobre as realidades ali em volta, como Isaac tinha, sobre os rebanhos e sobre toda a posteridade. Ele ali recebeu a bênção de primogênito. Irmãos, logo que Isaac terminou de pronunciar a bênção, Esaú entrou e Isaac percebeu o engano. Percebeu que ali havia acontecido um engano. Só que acontece algo intrigante, nesse trecho da Sagrada Escritura, porque ele não se retrata. Isaac não se retrata. Ele percebe, até vai dizer São Luís, aqui nessa tradução que eu tenho do Tratado da Vozes, que Isaac percebeu naquilo o dedo de Deus. Ele percebeu que algo tinha acontecido e que tinha o dedo de Deus ali. Então ele não se retratou e manteve a bênção em Jacó. Jacó foi o abençoado. Então Esaú gritou, urrou de raiva e suplicando ao pai, pediu para que o pai então lhe desse alguma bênção, Acusou o irmão e perguntou: pai, você não tem nenhuma outra bênção? Nessa atitude de Esaú, os santos padres da tradição da igreja enxergam a atitude daqueles que facilmente tentam conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus, dizendo: lá atrás eu não dei bola para essa coisa porque eu estava preocupado com as coisas do mundo, mas agora eu quero um pouquinho de Deus para continuar cuidando das coisas do mundo. Então, que fazem aí esse ping-pong entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E os santos padres então dizem que esses homens querem gozar ao mesmo tempo das consolações do céu e da terra. Voltando à história, Isaac, comovido com os gritos de Esaú, ele então dá para ele sim uma bênção, mas uma bênção apenas terrena, uma bênção apenas de alguém que lhe deseja algo de bom. E ainda nesta bênção, sujeita Isaac ao irmão, a ser submisso ao irmão Jacó. Isaac fica cheio de ódio de Jacó. Ele promete matar o seu irmão. Assim que o seu pai morresse, ele já tinha prometido que mataria o seu irmão. E Jacó não teria conseguido evitar, após a morte do pai, que pouco tempo depois aconteceu, não teria conseguido evitar que o seu irmão o matasse, se não fossem os conselhos, e as palavras e a articulação de sua mãe Rebeca. Então, nós vemos aí a figura de Rebeca como a Virgem Maria, de Jacó como aqueles que São Luís vai tratar nesse capítulo como os predestinados em Jacó e os réprobos em Esaú. E eu quero fazer um adendo para que a gente não entenda predestinado como aquilo que a gente viu lá no primeiro vídeo, que São Luís combatia lá os albigenses, esta heresia, que tinham como algumas pessoas eram
predestinada no sentido de que desde sempre Deus tinha escolhido alguns para que se salvassem. São Luís não está usando predestinado aqui com este sentido. Ele usa predestinado aqui com a conotação daqueles que se entregam a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora e assim antecipam o seu destino. Por isso, predestinados. Porque se entregam de forma tão profunda a Nosso Senhor e à Virgem Santíssima que antecipam o seu destino, que é o céu. Já se entregando dessa forma, já tem o seu destino antecipado, que é o céu, se assim continuarem e se assim permanecerem. E Esaú é chamado de réprobo, porque réprobo num sentido de reprovados, num sentido daqueles que, diante da graça de Deus, dos olhos de Deus, estão reprovados por causa de suas atitudes. Então, só para quando no meio do caminho aqui a gente ouvir a palavra predestinados e réprobos, que nós não fiquemos aí encucados, falando, mas lá atrás o Ricardo falou que predestinado não existia e tal. Então, é só para a gente entender isso. Segundo ponto, então, do artigo 1, São Luís vai falar sobre a interpretação da história de Jacó. Interpretação da história de Jacó. Então, ele diz assim: os santos padres, intérpretes da Sagrada Escritura, sempre viram em Jacó a figura de Jesus e dos predestinados, e em Esaú a figura dos réprobos, como nós acabamos de dizer. Então vamos examinar as atitudes de um e de outro. Vamos entender agora. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Qual é a figura dos réprobos segundo aqui a analogia e a visão de São Luís? Ele era forte, robusto e habilidoso na arte da caça, confiante na sua força e só trabalhava do lado de fora, naquilo que era exterior. Pouco se incomodava em agradar a sua mãe, Rebeca. Era guloso e gostava de satisfazer o paladar. Daí aquele episódio da venda da primogenitura, né? Guloso, queria satisfazer o paladar. Então vendeu aquilo que ele tinha, né? Doou, entregou, abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua primogenitura, para depois ser abençoado. Então era guloso. Estava como Caim, com inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia. E agora São Luís vai falando de ponto a ponto desse, que são 5, né? O que isso quer dizer, né? Como isso se coloca na vida dos réprobos, daqueles que são reprovados aos olhos de Deus. Então, eles fiam-se, né? Confiam em suas forças, em seus negócios temporais. São muito fortes e habilidosos nas coisas da terra, mas fracos e ignorantes nas coisas do céu. Irmãos, esse texto aqui, essa primeira parte, ela é autoexplicativa. Quantas pessoas têm se dado, têm se entregado e dizem, olha, eu sou inteligente, sou rico, sou forte, sou astuto, sei desenrolar as coisas, sei fazer tudo isso, e se apoiam totalmente nessas capacidades, as quais por muitas vezes são dons dados por Deus. Só que essas pessoas trocam Deus pelos seus dons, passam a adorar os seus dons e esquecem-se de Deus. E fazem tudo isso para conseguir grandes coisas aqui na terra, sabe? Poder, vaidade, dinheiro, status e tantas coisas, e nada fazem para conseguir o céu. Nada fazem para conseguir aquilo que deveria ser o nosso maior objetivo, encontrar nosso Senhor, né, contemplá-lo eternamente, né, na eternidade. Esses não buscam isso, fazem tudo para fora, né, trabalham fora em seus negócios. E agora nesse segundo ponto vai entender o que é para fora, né? Eles não se demoram em sua casa, isto quer dizer, no seu interior, mas tudo fazem no exterior e nada no interior. Caçoam dos espíritos orantes e interiores. Irmãos, o grande caminho para que nós possamos crescer na intimidade com o nosso Senhor, na vida da graça, na vida espiritual, na comunhão com Deus, né? Possamos nos tornar, como dizia São João da Cruz, almas esponsais, almas esposas de nosso Senhor, de tanta intimidade, está na nossa vivência interior, na nossa vivência de vida interior, de oração, né? Daquela oração que vem de dentro. É bom nós orarmos também entre os irmãos de forma aí, às vezes um pouco mais exaltada, aqueles que aí se dão um pouco mais aos carismas e da renovação carismática, aqueles que se dão um pouco mais a uma realidade um pouco mais efusiva, também é bom, né? Não existe nada que contradiga isso, é bom que assim vivam.
mas nada pode substituir a sua vida trancada no quarto, a sua vida interior, a sua vida na profundidade. Quando nós fazemos as coisas só no exterior, nós nos assemelhamos àquilo que nosso Senhor chamava de sepulcros caiados, muito belos por fora, mas podres por dentro. Existem pessoas que não conseguem, não suportam estar em silêncio. Por isso não suportam, por exemplo, um canto, né, uma música clássica, um canto mais elaborado, que é instrumental, para poder mergulhar na interioridade, não suportam isso. Por quê? Porque todo o seu prazer está na exterioridade e não encontra no interior. E pior do que isso, ainda caçoam daqueles que são espíritos orantes e interiores. Então quando vem uma pessoa que é um pouco mais recatada e tudo mais, caçoam. E assim, é como se estivessem perseguindo essa pessoa. Enfim, vivem só no exterior e nada no interior. Terceiro ponto, vai dizer então São Luís, não se preocupam em agradar a Nossa Senhora e nem dão o verdadeiro e o devido valor à devoção à Santíssima Virgem. Então assim, é verdade que não odeiam formalmente a Virgem Santíssima, mas não suportam ver seus bons filhos que a ela se entregam total e eternamente. Nós já falamos um pouco disso no capítulo 3, quando nós falávamos dos falsos devotos. Então esses, né, um pouco se assemelham àqueles que não dão atenção, não querem amar a Virgem Maria. Quando vem alguém que, ao passar por uma imagem de Nossa Senhora, faz uma vênia, ou quando vê alguém que colhe flores para colocar nos altares da Virgem Maria, que acende velas aos pés dela, que a ama eternamente, que tem o terço, o rosário sempre nas mãos, camisa de Nossa Senhora, que tem aí sua cadeia, sua corrente de consagração, por vezes caçoam deles e julgam conseguir aí os favores da Virgem Maria, mal balbuciando, né, resmungando algumas ave-marias ou alguma coisa no momento em que outros puxam, mas nunca deles vem aí a iniciativa, né, de poder amar e honrar a Virgem Maria. É a figura dos réprobos, né? Dizia São Luís em outro momento que é sinal infalível de condenação não ter devoção à Virgem Maria. Quarto ponto, então, vendem os gozos do paraíso celeste por qualquer prazer temporal e mundano, né? Riem, bebem, comem, se divertem, jogam, dançam, sem a menor preocupação de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Então vivem, né, a vida só no hoje, só no agora, né? Aquela coisa do aproveitar a vida a qualquer custo, do querer gozar de todos os prazeres, que no fundo, o que tem isso? Tem uma profunda desconfiança ou talvez total, né, separação da crença de que existe uma vida após a morte nesse mundo, existe uma vida no céu. Não dão a mínima para esta vida, se entregam totalmente para os prazeres aqui da terra, como se aqui pudessem gozar tudo. Ah, irmãos, se nós soubéssemos. A Sagrada Escritura diz que aqui nós vamos ter algumas dificuldades, algumas angústias. Nosso Senhor propriamente disse isso, né? No mundo há vez de ter dificuldades, mas depois vai dizer que, lá em Apocalipse, que lá no céu toda lágrima o Senhor vai enxugar, né? Que é lá que nós vamos contemplar a face dele, né, pela eternidade, e ali gozaremos de manjares, né? Teremos os maiores prazeres do paladar, ouviremos as melhores melodias, veremos as mais belas imagens, sentiremos os mais belos dos odores. Lá está o nosso grande prazer, né? O Salmo vai dizer, né? Coloca as tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele realizará. Se nós colocamos as nossas delícias em Deus, algo de muito maior, de muito mais profundo, nós teremos no céu. Mas os réprobos preferem gozar aqui de seus prazeres. Por isso, abominam e aborrecem qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de privação, porque acham que estão perdendo tempo se não estiverem aqui gozando de tantos prazeres, né? Quinto ponto, então, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados, caluniando, diminuindo, desprezando sua fé e devoção. Então, às vezes não é nem assim às claras, às vezes é assim em segredo, no coração, batendo nas costas, dizendo que é bonitinho, que acha legal, mas no fundo, quando conversa com aqueles que são da mesma laia, dão risada, tiram sarro daqueles que são devotos verdadeiros da Virgem Maria, e
que se colocam a rezar o terço. Quantas vezes eu já vi no ônibus, né, na condução, pessoas tirando sarro por eu estar rezando o rosário, rezando o terço. Então, são essas as figuras dos réprobos, sabe? Que é a figura de Esaú. Então, nós vamos para o segundo ponto, então, falar da figura de Jacó e dos predestinados. Então, veja aí, qual é a figura de Jacó e dos predestinados? Jacó era franzino, meigo, sossegado. Permanecia em casa com sua mãe e se saía, só o fazia para obedecê-la. De resto, queria estar junto com ela e perto dela. Amava e honrava sua mãe, evitava tudo que pudesse, grande contentamento. Olha que bonito isso. Somente vê-la, somente enxergá-la, já era o seu grande contentamento. Em todas as coisas lhe era submisso, obedecendo amorosa e prontamente. Ele acreditava nela piamente. E se ela dizia algo, ele seguia sem medo de errar. E um grande exemplo que nós temos disso é naquilo que a gente estava falando, na história que nós vimos em Gênesis 27. Isaac pediu para que Esaú fosse pegar um animal para poder preparar um guisado para ele. E Rebeca pediu para que Jacó fosse e pegasse 2 cabritos. Jacó podia muito bem olhar e falar, mas mãe, um cabrito só é suficiente para poder alimentar uma pessoa. Né? Não precisa de 2. Mas como ela disse 2, ele foi sem reclamar e sem questionar. Ele obedecia de forma cega, sem precisar de nenhuma outra coisa. Confiava nela de forma ilimitada, sem confiar em sua própria experiência. Clamava por ela nas necessidades e consultava-lhe nas dúvidas. Então era assim que ele fazia, né? Ele sempre estava perguntando a ela em relação com ela, como quando ele perguntou para ela, e se em vez meu pai descobrir, e se em vez da bênção eu receber dele uma maldição? Ele ficou em dúvida, perguntou logo para a mãe, e ela vem com uma resposta que traria segurança a qualquer um. Ela disse, se seu pai lhe der uma maldição, eu tomarei a maldição sobre mim. Olha só, eu tomarei sobre mim a maldição. Quinto ponto, então, né, um outro ponto, ele imitava em tudo o que podia, imitava a sua mãe em tudo o que podia, e por isso tornou-se digno da bênção de seu querido pai. E agora São Luís vai dizer, então, essa aí é uma descrição de Jacó, e ele vai fazer a analogia com a vida dos predestinados no tempo de hoje, né, daqueles que são entregues e por isso já vivem o céu, antecipam o seu destino. Ele vai ver, então, o que é, né, como eles vivem, como eles são. Então, primeiro ponto, vivem em casa com a mãe, ou seja, amam o recolhimento, são interiores, se aplicam à oração. Irmãos, os filhos prediletos da Virgem Maria, né, até às vezes saem, fazem alguma coisa fora, mas por causa do seu dever de Estado, por causa de obrigações que o seu ministério, o seu apostolado lhe impõe, mas no geral gostam do interior, gostam de estar junto com a sua mãe no interior. Que bom é, né, por muitas vezes até mesmo orar a Deus, nos colocarmos na presença de Deus, sabendo que estamos acompanhados da Santíssima Virgem, de forma interior, de forma profunda, de forma recolhida. Por isso, os retiros são tão importantes. Nós fazemos alguns retiros, às vezes, de evangelização, de querigma, que são bons. Mas é importante, em algum momento do ano, em algum momento aí da caminhada, fazer um retiro pessoal, um retiro espiritual, sozinho, em silêncio, pegar um bom livro, né, um bom diretor espiritual para te guiar e viver essa realidade do recolhimento. E eles fazem isso, gostam do interior e do recolhimento, porque querem imitar a sua mãe, né? E os santos padres faziam uma analogia de Nossa Senhora com um dos salmos, dizendo que a glória dela está no interior. Toda a glória dela está no interior. Segundo ponto, então, a analogia da vida nossa, de cada um de nós, que aqui somos predestinados porque nos demos a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, com a vida de Jacó, amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem como sua mãe e senhora, a exemplo do que Jacó fazia com Rebeca. Evitam
tudo o que creem que iria desagradá-la. Então, amar, irmãos, não é apenas com palavras, nós podemos ver no dia a dia mesmo, né? Quem você sente que te ama de verdade? Aquele ou aquela que te diz, que fala belas palavras para você, ou aquele ou aquela que de fato fazem, né, tem atitudes concretas na sua direção, atitudes concretas que demonstram isso. É óbvio que são aqueles que têm atitudes concretas. Então Jacó queria em tudo agradar a sua mãe Rebeca, e nós que somos entregues à Virgem Maria só demonstramos que a amamos se de fato fazemos tudo para não desagradá-la, né? Entregam a ela não somente os 2 cabritos, mas seu corpo e sua alma em tudo que lhes pertence, para que ela prepare de forma agradável a Deus, dando-lhe sempre mais glória. Então não só 2 cabritos, mas tudo, para que ela prepare, e assim como Nossa Senhora, como Rebeca deu a Isaac, Nossa Senhora entregue um guisado, um ensopado ou um preparado da nossa vida a Deus da forma que mais lhe agrada e mais lhe rende glória. Terceiro ponto, são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, a exemplo de Jesus, que viveu 30 dos seus 33 anos perfeita e eternamente submisso a ela. Então são submissos à Virgem Maria. Irmão, e ser submisso à Virgem Santíssima não é nada diferente do que ser submisso a Deus. Nós já falamos disso aqui em João 2, ela aponta para os servos, né? Ela olha para os servos e apontando para Nosso Senhor, ela diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E se nós somos submissos a essa palavra, a esse mandato da Virgem Maria, nós vamos cumprir, como disse no capítulo 4, cabalmente com as nossas promessas do batismo e seremos obedientes a Deus. É isso que nós devemos e precisamos fazer. Então, Jacó, por ter obedecido à Virgem Maria, recebeu a bênção como que por milagre, ainda que não a merecesse por direito natural. Veja só que coisa. Por direito natural, quem merecia a bênção era, segundo a tradição da época, o primogênito. E Jacó, por ser submisso à sua mãe Rebeca, por ouvir os conselhos dela, por fazer aquilo que ela pediu, porque ela sabia como agradar o seu pai Isaac, ele recebeu a bênção. Olha, eu não sei como é a sua vida. Eu não sei se você já, como eu, em sua vida pregressa, já cometeu muitos pecados. E ainda nos dias de hoje, recai, né? Bate cabeça, tem aí as suas quedas. Eu não sei como é a sua vida. Mas posso te dizer uma coisa? Por causa de um pecado mortal, como nós já dissemos, nós já mereceríamos o inferno. E não mereceríamos a bênção de Deus, porque o ofendemos de forma profunda. Agora, quando nós somos submissos, obedientes à Virgem Maria, ela mesma vai nos conduzindo aos caminhos para que nós tenhamos uma profunda contrição, nos arrependamos dos nossos pecados e possamos receber de Deus a bênção que não mereceríamos por nossas próprias forças. Ela nos guia no caminho, ela nos leva ao coração de nosso Senhor para que recebamos a bênção. Então, da nossa analogia dos predestinados com Jacó, tem uma grande confiança na bondade e no poder da Virgem Santíssima. Suplicam seu socorro, pedem sua intercessão para alcançar o perdão dos pecados, encontram em seu seio Jesus, nosso Senhor, e lá deleitam-se. Então tem uma grande confiança na bondade e no poder dela, que não é um poder primariamente dela, é um poder concedido por Deus, por graça de Deus, no qual ela participa pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não precisa de explicação teológica. O que nós precisamos saber praticamente, ainda que você não entenda o que é graça, o que é méritos, ainda que você não entenda isso, o que você tem que entender é que confie no poder da Virgem Maria. Confie no poder dela, entregue-se a ela. Jamais se ouviu dizer que alguém que a ela tenha se consagrado e se confiado tenha sido por ela desprezado ou esquecido. Então confie-se a ela, viva numa confiança profunda e total doada no coração da Virgem Santíssima e você verá grandes graças que acontecerão. E aí então, falando que encontram no seu seio Jesus, nosso Senhor, e lá deleitam-se, tem um abade chamado Abade Guerrico, um homem morto em odor de santidade, que escreveu algo muito bonito. Disse assim: não creais que seja maior felicidade habitar no seio de Abraão que o seio de Maria, pois neste seio colocou o Senhor o seu trono. O seio de Abraão era o lugar onde se dizia no Antigo Testamento que iam aqueles que viveram
né, segundo a graça de Deus. Mas o seio de Maria é muito mais digno, porque foi ali que Nosso Senhor colocou o seu trono. Que coisa bonita, olha só. Esse foi o quarto ponto. O quinto ponto, então, ele se mantém nos caminhos da Santíssima Virgem, buscando imitá-la com fidelidade. Eu quero ler aqui para você, no finzinho do número 200, na página 183, né, algo que é como se Nossa Senhora mesmo nos dissesse, né, como se ela mesmo falasse para nós. São Luís traz como que uma fala de Nossa Senhora para nós. Ela diz assim: bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas da minha vida, com o socorro da divina graça. Eles serão felizes nesse mundo, durante sua vida, devido à abundância de suas graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude, e com muito mais abundância que aos outros, que não me imitam tão esforçadamente. Eles serão felizes em sua morte, que será doce e tranquila, e na qual eu os assisto para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum de meus servos, que durante a sua vida tem imitado fielmente as minhas virtudes. Veja só, irmão, a promessa que Nossa Senhora faz, que aqueles que a seguem fielmente terão uma morte doce, tranquila, porque serão assistidos por ela na hora da morte, e serão felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos servos que durante a sua vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes, diz ela. Irmãos, é aquilo que São João Damasceno disse, nós já dissemos, teve até coraçãozinho na frase: ser vosso devoto à Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus concede àqueles a quem quer salvar. É Nosso Senhor quem quer nos salvar e por isso nos concede a graça de estarmos no seio da Virgem Maria. Que coisa bonita, irmãos, que coisa mais linda. Finaliza então o artigo 1 com essas palavras, que é a analogia de Esaú e de Jacó, né? E sendo Jacó a figura dos predestinados e Esaú dos réprobos. E aí ele inicia então o artigo 2 dizendo: a Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Falando então do olhar então da Virgem Maria como figura, né, Rebeca sendo prefigurada em Rebeca, Virgem Maria sendo prefigurada em Rebeca. Então ela vai dizendo algumas coisas que Nossa Senhora tem, né, que a Virgem Santíssima tem para com aqueles que são os predestinados. Então ele diz assim: ela os ama, em primeiro lugar, número 1 do artigo 2, ela os ama. Ele diz assim: ela os ama primeiro porque é sua verdadeira mãe, e toda mãe ama seu filho, assim como Rebeca era de Jacó. Rebeca também era mãe de Esaú. Ela era mãe de Esaú. Mas veja só por que um amor de predileção por Jacó. Porque era um amor um pouco por reconhecimento a toda a doação que Jacó tinha por ela. Porque a amava efetivamente e Jacó a desprezava. Ela sim o amava, mas percebia que não podia fazer nada por ele, porque ele não a obedecia, não estava perto dela, não queria imitá-la, enfim. Então a Virgem Santíssima ama os predestinados porque enxerga neles uma entrega total, uma doação. Então os ama por reconhecimento. E ela ama porque Deus os ama, uma vez que são os predestinados. E aí São Luís cita Romanos 9,13, quando lá está escrito assim, né? Nosso Senhor dizendo: eu amei Jacó, porém aborreci, quer dizer, detestei Esaú. Ama Jacó, que é a figura dos predestinados. Quero ler mais um trecho aqui de forma breve, números 202, na página 185, que São Luís diz assim sobre esse texto, nessa parte: ela os ama ternamente e com mais ternura do que todas as mães juntas. E aí ele faz uma comparação, dizendo assim: acumulai, se puderdes, num só coração materno e por um único filho, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, essa mãe amaria muito esse filho. Concordam com isso? Sim ou não? Com certeza sim. É verdade, ela amaria muito. Entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Olha, ainda que o amor de todas as mães do mundo tivessem reunido em um só coração e tivesse direcionado a um único filho,
Maria ainda amaria mais a cada um de nós, quer dizer, com um amor dissipado, cada um tem um amor maior do que todo este amor, do que esta mãe amou o seu filho. Porque ela não nos ama somente com afeição, mas ela ama com um amor de eficácia. Eficácia. Por que ama com eficácia? Quer dizer, o amor dela de fato traz algo de bom para a nossa vida. E o que ele traz de bom para nós é a salvação. Nos leva à salvação. Então é com este amor que a Virgem Maria consegue a bênção do Pai Celeste a cada um de nós. Ela os mantém. Segundo ponto. Primeiro, ela os ama. Segundo, ela os mantém. É para ela um dever de caridade prover a cada um de seus filhos tudo para o corpo e para a alma. Ela os faz não somente se alimentar, mas concede-lhes os melhores manjares, regados pelo vinho do seu grandiosíssimo amor. Olha só, ela mantém, ela sustenta de graças, sustenta o espírito reforçado, sustenta o espírito alimentado. Quando nós vamos nos dando à Virgem Maria, ela que é tesoureira do céu, ela vai derramando, dispensando os dons do Altíssimo sobre nós e vai robustecendo as nossas almas, irmãos. É ela quem nos sustenta, é ela quem nos mantém. Pelas mãos dela somos mantidos juntos, grudados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto que São Luís diz, ela os conduz. Então ele diz assim, ela conduz e dirige aqueles que a ela se entregam, como fez com Jacó. Então, por duas vezes, ela fez, conduzindo, dirigindo a ele, fez com que ele recebesse a bênção de Isaac. Sozinho ele não seria capaz de receber isso, de vivenciar isso. E ela o guiou para que ele escapasse do seu irmão. Então ela guia, ela dirige, e por algumas vezes, por ser mãe, então ela até é rigorosa, é rígida, pode em algum momento até repreender com amor e por amor aqueles que são seus filhos, para que nós permaneçamos no caminho da eternidade feliz, do gozo eterno com o nosso Senhor. Então ela nos conduz, é ela quem nos conduz, Quarto ponto então, como em Esaú apareceu 5 pontos, em Jacó 5 pontos, ele também trouxe 5 pontos da Santíssima Virgem em analogia com Rebeca. Ela os defende e protege. Irmãos, aquele que se confia a esta soberana mãe pode estar certo de permanecer protegido de seus inimigos. É óbvio, porque para ela, lá em Gênesis 3, mulher, ela que pisaria a cabeça da serpente, a ela foi dado o poder de pisar na cabeça da serpente. A Virgem Maria tem esse poder dado, outorgado por Nosso Senhor. Ela pisa na cabeça da serpente. Eu já falei disso aqui, mas eu vou falar de novo. Porque assim, me traz um grande desconforto quando eu vejo pessoas tratando Nossa Senhora como uma realidade assim, sensível demais, quase que frágil, delicada demais. Não, ela é eterna, ela é amorosa, ela é belíssima, lindíssima, mas como diz no ofício da Imaculada, ela é forte esquadrão contra o inimigo. Ela é forte, ela é firme. Não é à toa que os exorcistas dizem que o demônio, no momento do exorcismo, ele morre de medo. Ele morre de medo quando se clama o nome da Virgem Maria. Um texto da Sagrada Escritura, Cântico dos Cânticos 8, que também se faz uma analogia com ela, diz que ela é temível como um exército em ordem de batalha. E além disso, irmãos, ela tem ao seu comando toda a milícia celeste, os quais só estão aguardando uma única ordem dela para virem combater conosco e por nós e dissipar a milícia do mal e dissipar as potestades malignas. Como tem aquela oração Augusta Rainha, que diz que ao seu comando os anjos batalharão e vencerão. É até uma música aí, do Heber Campos, grande missionário aí. Então, ao seu comando os anjos batalharão e vencerão. Ela é poderosa, ela nos defende e ela nos protege. E por fim, ela intercede por eles. Intercede pedindo por eles. Da mesma forma que a rainha Esther, quando foi diante do rei Mardoqueu, pedir por outra pessoa, se colocou diante do rei e disse, se ganhei os teus favores, se de fato tenho os teus favores, revoga aquilo que foi dito contra ele, revoga aquilo que o mataria. E então a Virgem Maria também intercede por nós, intercede pelas nossas vidas, retirando, revogando de alguma forma qualquer sentença que esteja sobre nós, como a rainha Esther fez diante do rei Mardoqueu. É desta forma que ela faz. Então eu quero dizer para você que ela intercede por você,
ela não deixa de interceder se nós nos colocamos, permanecemos aí debaixo da graça dela, né, buscando viver a graça dela. E, por fim, então, esse breve trecho do número 12, da página 195, quando São Luís, então, fala sobre essa realidade dela interceder por nós. Ele diz assim: além disso, né, além de interceder, além de com o seu odor, né, atrair a graça de Deus para nós, além disso, depois de cumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo. E mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. Detém os santos em sua plenitude, ajuda-os a perseverar até o fim, como já vimos. Então lembra, né? Quando vier a última tentação, ela também nos concede a última perseverança, intercedendo por nós, para que as graças de Deus se derramem sobre nós. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que alguém, depois de ler tantas maravilhas, tantas promessas, tantas verdades que se enquadram em tudo nas verdades evangélicas, eu não acredito que alguém depois disso ainda seja capaz de não ter um amor apaixonado pela Virgem Maria. Ainda seja capaz de, em algum momento, desprezá-la, deixá-la de lado. Irmãos, que sirva toda essa série de vídeos, são as lives também que nós temos feito, sirvam para inflamar o nosso coração de amor à Virgem Santíssima. Porque quando nós a amamos, é impossível que nosso Senhor se entristeça. Você que está aí em casa, fica entristecido quando alguém, né, que é do seu convívio diz que ama muito sua mãe, né, que sua mãe é uma maravilha, você fica triste com isso? Ou você se alegra ainda mais e tem ainda mais estima por essa pessoa? Todo o nosso empenho é para isso. É para que Nossa Senhora seja mais conhecida e amada. Estou aí fazendo um pouco, né, falando sempre isso, é o carisma da comunidade lá do Hélio Maria, comunidade missionária mariana, mas que me toca muito o coração. Nós estamos fazendo tudo isso para que Nossa Senhora seja ainda mais conhecida e amada. Amém, povo de Deus? Então, continue acompanhando, esteja junto conosco. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho ali, curte o vídeo, compartilha para que chegue a muitas outras pessoas. Esteja junto conosco. Na próxima sexta-feira aí, dia 4, nós teremos junto conosco Diácono Cal Tedesco, fundador da comunidade Obra da Imaculada. Esteja junto conosco, é um homem que assim propaga há muito tempo a devoção à Virgem Santíssima, tem um amor grandioso por ela e tem muitos testemunhos, os quais, né, graças que Nossa Senhora concedeu a ele e toda a comunidade. Esteja junto conosco, permaneça aí no caminho, logo teremos informações sobre o nosso, depois do nosso caminho de consagração. Paz e alegria, Deus abençoe muito. Salve Maria Imaculada.